tudo bem? Eu sou a professora Débora Lopes, professora de português e redação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biografia e autobiografia. Primeira coisa que você deve saber, né, é a estrutura dessa palavra biografia. Qual seria o significado do prefixo bio? Bio significa vida e grafia, escrita. Então, a biografia nada mais é do que a escrita da vida, né? A escrita da vida de quem, né? Do biografado. Quem é o biografado? É a pessoa sobre quem vai se escrever, beleza? Então, como é que você escolhe seu biografado? Geralmente são pessoas famosas que fizeram alguma coisa notória, né, durante a vida, e aí você escreve sobre ela. Primeiro deve pesquisar sobre a vida dela, né? Entrevistar essa pessoa para colher o máximo de informações possíveis para que você possa fazer uma boa escrita da vida, ok? Então, biografia escrita da vida. O que precisa ter numa biografia? O nome do biografado, né? O nome de quem você vai escrever, a data e o local do nascimento. Se essa pessoa sobre quem você vai escrever já tiver morrido, né, você também deve colocar a data e o local de sua morte, assim como as circunstâncias que essa pessoa morreu. Né, os dados familiares, casamento, descendência, né, o que ele fez durante seu percurso profissional, né, acadêmico, suas atividades acadêmicas, profissionais, as obras importantes que essa pessoa realizou ou ajudou a realizar, né? Então, por isso eu falei anteriormente que geralmente a biografia você vai escrever sobre alguém famoso, né? Alguém que tenha sido notado em alguma das áreas da vida dessa pessoa. Então, primeira coisa que você vai fazer para escrever uma biografia é escolher sobre quem você vai escrever, né? Quem vai ser o seu biografado, estudar as fontes de informação, né? Recolher informação, história sobre essa pessoa que você vai escrever, para poder fazer o quê? Registrar e organizar as informações relevantes e importantes para que apareçam na sua biografia. Você vai dizer, ué, professor, eu já ouvi falar de autobiografia. Nesse biografia é a escrita da vida de uma pessoa? O que seria autobiografia? Então, qual é a diferença de biografia para autobiografia? Primeira coisa, os dois são textos narrativos, né? Então, como eu já havia falado anteriormente, ó, bio significa vida e grafia é escrita da vida. Então, na autobiografia, auto significa de si mesmo. Então, qual seria a diferença de autobiografia para biografia? Na autobiografia é quando o próprio autor ele escreve sobre os acontecimentos da sua vida, né? Então, quando eu escrevo sobre os acontecimentos da minha vida, então eu faço uma autobiografia. Então, autobiografia, o autor narra em primeira pessoa. Por que ele narra em primeira pessoa? Porque ele está narrando sobre a sua própria vida, ok? Então, na autobiografia, o autor ele narra os acontecimentos importantes, relevantes da sua própria vida. Ele usa a primeira pessoa, né? Eu, ele está falando dele. Os verbos aparecem no passado. E a biografia? Na biografia, o autor ele narra a vida de uma outra pessoa. Se ele narra a vida de uma outra pessoa, ele narra em terceira pessoa. Então, ele utiliza os pronomes ele ou ela, né? Eles ou elas. E os verbos aparecem também no passado. A biografia é uma narrativa, né, cronológica. A biografia é escrita cronologicamente. Como? Do início da vida, né, do nascimento até a morte. Beleza? Então, qual é a diferença, para ninguém errar mais, de biografia e autobiografia? Biografia é quando uma pessoa escreve sobre a vida de uma outra pessoa. E autobiografia é quando eu escrevo sobre a minha própria vida. Beleza?
Beijos, uma boa semana para todos e até a próxima aula.